Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia com o diretor executivo da Praticagem de São Paulo, Alexandre Canhete. Prazer, Thiago, Alexandre, recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, e você? Vamos falar da Praticagem e seus desafios para o ano de 2024. E eu queria saber, primeira pergunta, muita gente mora aqui em Santos, sabe que é o Porto de Santos, ouve falar do que é praticagem, mas não entende o que é propriamente a praticagem. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa qual é a função da praticagem de São Paulo aqui no Porto de Santos. Boa tarde, mais uma vez. Claro, Thiago, boa tarde. A praticagem é um serviço de assessoramento ao comandante do navio na entrada do canal do porto, também chamado águas restritas, né? No processo de navegação de entrada, navegação de praticagem, navegação em águas restritas, também da atracação e desatracação do navio. Então, basicamente, o que o prático faz é isso. Ele embarca no navio através daquelas lanchinhas que a maioria conhece, de casco vermelho, com um P escrito do lado da lancha. Ele vai até o navio, ele sobe naquela escadinha de quebra-peito ou escada de prático, vai até a sala de comando, que é o passadiço, e ele assessora o comandante em toda essa navegação que tem vários perigos, tem pouco espaço, é muito diferente da navegação em alto mar. Sim. E no local correto, ele faz o giro e atraca. E depois, o sentido contrário. Ele desatraca, eventualmente faz o giro, se um foi feito na entrada, e navega saindo do porto. Lá fora, ele devolve, vamos dizer assim, ele desce do navio e o comandante segue com a rotina do navio, com a rota do navio, no caso. Exato. E o maior desafio é adentrar dentro do canal do Porto, né? Para quem não conhece, o canal do Porto faz algumas curvas, né? Inclusive passa pela travessia de balsas, então tem que ter todo o cuidado. Esses são os maiores desafios, os maiores riscos, vamos dizer assim, na hora de fazer a manobra, né? O pessoal da praticagem. Exatamente. O momento, assim, talvez que o prático tem mais risco físico é quando ele sai da lancha, que tem um movimento diferente do navio, ele sai da lancha e passa para aquela escada e sobe no navio. E mais arriscado do que a subida, que é o embarque, é o desembarque. Quando ele está no navio, que tem um movimento mais lento, e ele passa por uma lancha que, dependendo do dia, está pulando muito, né? Então, aproveitando essa pergunta, o comandante do navio conhece o navio como ninguém. Certo. Ele conhece cada detalhe do navio. O prático conhece o porto como ninguém. Sim. Então, quando o comandante ele é treinado a trazer o navio lá de Xangai para o Porto de Santos, certo, por exemplo, ou navegar daqui do Porto de Santos até Rotterdam, por exemplo. Mas quando ele chega nos diversos portos que ele tem que parar, que ele tem que atracar, ele não conhece o porto. Aí o Porto de Santos, quem é de Santos conhece muito bem, o Porto de Santos tem dias de chuva forte, de vento que vem do nada, muito forte. Tem ondas na entrada, às vezes, outro dia nós tivemos ondas beirando 4 metros de altura. Então, quando o comandante chega, não sei, você talvez não tenha tido essa oportunidade, mas quando você chega de navio, você tem dificuldade de entender aonde é a entrada do porto, né? Então, quando o prático entra no navio, o comandante fica aliviado, porque sabe que ele terá o assessoramento de um profissional que já fez mais de 30 mil manobras no porto e, portanto, entende como ninguém, como funcionam ondas, corrente, maré e vento naquele porto. Essa é a diferença. É claro que tem a questão do tempo, mas o porto não pode parar, né? Exato. Então, apesar dos problemas, por exemplo, com ondas, às vezes entram ressacas, frentes frias entram também a todo momento aqui no litoral de São Paulo, o trabalho tem que continuar. E quando existe esse tipo de condição de tempo, como é que funciona? O cuidado é redobrado? Existe o auxílio de tecnologia para trabalhar nessa hora? Ótima pergunta. A praticagem, ela desenvolveu o C3OT, que é o Centro de Coordenação, Comunicação e Organização do Tráfego. Então, lá no C3OT, a praticagem possui em torno de 50 sensores espalhados no canal. Esses sensores dão dados de maré, dão dados de corrente, de vento, visibilidade. Então, com esses dados, os operadores que trabalham 24/7, 365 dias lá no C3OT, eles informam o prático. O prático, antes de ir para o navio, ele passa lá no C3OT, ele pega todos os dados, as características do navio,
as características do tempo naquele dia, para ele montar na cabeça dele um mosaico necessário para ele navegar com segurança. Então, sim, tem muita tecnologia, tem muita experiência e tem muito treinamento também. Todo ano, vários práticos vão para o exterior fazer treinamentos em navios que pouco vêm para cá. Um exemplo bom é o 366. O 366, que é o maior navio que já veio no Porto de Santos, que virá no Porto de Santos, ainda não veio. E isso deve acontecer no final desse mês, início de fevereiro, provavelmente está marcado para o final do mês. É um navio de 366 metros de comprimento por 48 metros de boca, né, de largura, que pode trazer até 16 mil containers, mas devido ao calado do Porto de Santos, ele deve trazer algo em torno de 12 mil containers e vai atracar lá no BTP. Então, vai ser a primeira vez que o navio vai fazer a manobra aqui. Não dá para aprender ali na hora, porque qualquer erro é um problema sério. Então, os práticos vão no exterior fazer os seus treinamentos em diversos centros de treinamentos no mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Qual a língua padrão entre o pessoal da praticagem e os comandantes de navio? É o inglês? É o inglês, a língua padrão é o inglês. Também fala francês também ou não? Não, inglês. Inglês é a língua marítima mundial. Perfeito. Todo mundo que está no navio tem que falar. E aproveitando essa pergunta, a praticagem não é, digamos, uma jabuticaba. Ela existe no mundo inteiro. Certo. Né? Todos os portos organizados têm os seus práticos, que são, digamos, mais ou menos alinhados de um porto para outro através do IMPA, que é um órgão internacional da praticagem. Então, quando o comandante de um navio chinês chega aqui, ele vai trocar informações muito parecidas com o que ele trocou quando chegou lá em Los Angeles, por exemplo. Entendeu? Legal. É um padrão, né? É um padrão. E aproveitando também algo que eu acho que é importante que todos entendam. A praticagem, ela tem como principal missão a segurança. Então, a Marinha do Brasil tem entre as suas missões constitucionais algo que a praticagem ajuda muito, tem fundamental importância nessa missão, que é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção de poluição hídrica. Isso é super então, importante. se o navio atravessar no canal aqui de Santos, e pode demorar 3 dias para sair e desencalhar, o Porto de Santos não entra navio, nem sai navio. Para literalmente. E pelo Porto de Santos passa somente em torno de 30% de toda a exportação e importação no Brasil. Para a economia do país. Esse nosso tempo é curto, o tempo de TV que pena. Sempre na corrida. Muito obrigado. Tema super interessante. Agradeço a sua participação. E na semana que vem teremos uma matéria especial sobre o trabalho de vocês aqui. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, viu? Foi um prazer. Valeu.